Nesse documentário assustador, as bonecas mortas de Anatoly Moskvin revelam segredo terrível. A cidade de Nizhny Novgorod, na Rússia, esconde um dos segredos mais sombrios da história contemporânea. Uma coleção de bonecas que não são apenas brinquedos, mas sim ecos trágicos de vidas perdidas. Em 2011, Anatoly Moskvin, um renomado historiador, chocou o mundo ao ser encontrado cercado por mais de 700 bonecas mortas, cada uma criada a partir dos corpos de crianças falecidas. Mas o que está por trás dessa obsessão? Ele acreditava que as bonecas traziam de volta as almas das vítimas, transformando nossas indefesas abstrações em repositórios de dor e memórias. Cada figura, tecnicamente impecável, exala uma aura inquietante, como se carregasse o peso de clamor e tristeza. Lucas, um jovem cineasta em ascensão, não conseguiu resistir à atratividade desse mistério macabro. Desde que ouviu a história de Moskvin, ficou obcecado. No fundo, era mais do que apenas um documentário. Ele precisava tocar nas dores de quem ficou para trás. Ao mergulhar na vida de famílias devastadas por perdas trágicas, ele descobriu que cada boneca representava não apenas uma vida interrompida, mas um luto não resolvido, algo que ressoava profundamente em seu próprio mundo. A atmosfera ao redor de Lucas era pesada. Ele se encontrava em meio a risos e conversas, mas sua mente estava em outro lugar, capturada por um universo sombrio. Sua câmera se tornava a extensão de sua própria curiosidade, gravando as expressões de dor nos rostos dos que ele entrevistava. Uma janela para suas almas despedaçadas. Como você lidou com isso? Ele perguntava, enquanto os olhos se enchiam de lágrimas. Ela era tão pequena. Esses momentos o apertavam o peito como um nó que se recusava a desfazer. A cidade, com sua neblina enigmática, parecia refletir a profundidade do sorrateiro segredo de Moskvin. Havia murmúrios de um culto misterioso que revivia memórias. As bonecas ali eram consideradas sagradas. O que era um mero projeto de documentário começou a se transformar em algo mais sombrio. Lucas encontrou referências a rituais que reverenciavam essas figuras, como se fossem intermediárias entre mundos. A linha entre a verdade e a loucura começava a se desvanecer. Então, algo inesperado ocorreu. Durante uma gravação nas ruas frias, um grito ecoou no ar, quebrando o silêncio da noite. As pessoas olhavam em choque, e Lucas viu uma criança desaparecendo no meio da multidão. O coração dele disparou. O que foi isso? Ele se viu dividido entre seguir a criança ou continuar seu trabalho. Nesse instante, a escolha se transformou em um dilema. Até onde ele iria em busca da verdade, mesmo sabendo que poderia custar a vida de alguém? Lucas se virou para a câmera, sem saber como prosseguir. Ele tinha tanto desejo de capturar aquela essência efêmera, mas agora a verdade parecia mais ameaçadora do que nunca. Assim, ele se viu preso entre sua fascinante busca e a cruel realidade que o rodeava. Precisava descobrir o que realmente havia por trás das bonecas de Moskvin, antes que fosse tarde demais. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso.
Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Lucas se virou para a câmera, o coração pulsando forte. O grito ainda ecoava em sua mente. Um eco tão profundo que o fazia hesitar. E foi nesse momento de incerteza que uma mulher idosa, com olhos profundos e cansados, se aproximou. Ela parecia carregada de segredos, como se cada passo pesasse uma tonelada. O instinto dizia que ela sabia mais do que aparentava. Você deve cuidar do que procura, jovem, ela sussurrou. Voz quase um sussurro entre os ruídos da cidade. Essas bonecas, elas têm histórias que não estão prontas para serem contadas. Suas mãos trêmulas seguravam um pequeno colar de madeira, um talismã que parecia tão antigo quanto o tempo. Lucas não conseguiu desviar o olhar. Aquela mulher era um mistério, não apenas para ele, mas para todos ao redor. No seu íntimo, algo começou a se agitar. Ele se lembrou das entrevistas feitas até então. Das mães que perderam suas filhas e dos pais que nunca conseguiram esquecer. A ideia de que as bonecas poderiam, de fato, reter as almas das crianças parecia menos absurda e mais inquietante. Uma possibilidade perturbadora que agora dançava na sua mente. O que mais ele não sabia? Lucas olhou para a multidão. Cada rosto se tornava uma máscara de Decidiu então, com uma determinação repentina, que procuraria aquela mulher depois da gravação. O que ela sabia sobre Moskvin? Cada segundo parecia um convite ao desconhecido. Antes que pudesse seguir seu plano, o barulho do tumulto começou. Ele virou-se para a direção do pânico. O grito que ouvira antes ecoava novamente, mas agora com uma força desesperada. É uma criança! Alguém gritou. As pessoas começaram a correr, empurrando-se, tentando alcançar a origem do som. O coração de Lucas acelerou. O instinto de proteção o invadiu. Ele se lançou na direção da confusão, câmera em punho, pronto para captar cada momento. Mas o que viu fez seu sangue gelar. Uma figura encapuzada estava puxando uma pequena criança, uma garotinha de cabelos dourados, em direção a um beco escuro. O mundo ao seu redor desapareceu. O medo apertou sua garganta. "Pare!" ele gritou, mas a voz dele soou distante e pequena. O rosto da garotinha estampou o terror que ele conhecia bem, a dor de quem estava entorpecido pela perda. Lucas não sabia o que fazer. Ele nunca se preparara para algo assim. Sem saber se seguiria a figura ou ajudaria a criança, uma ideia mórbida começou a brotar em sua mente. E se tudo aquilo estivesse conectado? As bonecas, a cidade, aquela mulher. O que ele acreditava ser uma busca pela verdade, talvez o levasse a um caminho sombrio, repleto de almas não resolvidas. A linha entre documentar e participar estava se desvanecendo diante de seus olhos. Neste impasse, a figura encapuzada virou-se para ele e os olhos se encontraram. Lucas sentiu um arrepio. Ali estava algo que ele nunca tinha esperado.
A figura não tinha apenas um semblante ameaçador, mas também algo familiar. Ele lutou para identificar o que era, e nesse momento, tudo o que pensou que sabia sobre os mistérios de Nizhny Novgorod e sobre si mesmo desabou ao seu redor. Lucas! A voz baixa e conhecida sussurrou, puxando-o para uma realidade distorcida. Você não deveria estar aqui. Agora, o desafio de suas escolhas parecia maior do que qualquer dor ou perda. O que realmente se escondia nas sombras da cidade? E como isso afetava ele, pessoalmente? Ele se viu paralisado, enquanto a figura encapuzada se afastava, levando consigo não só uma criança, mas também as respostas que ele buscava. A tensão no ar era palpável. Em sua mente uma nuvem de confusão e terror se instalou. Ele nunca esteve tão perto da verdade, mas ao mesmo tempo tão longe de se sentir seguro. O clique da câmera soou em seu punho como um lembrete sombrio de que a busca por respostas pode custar mais do que ele estava disposto a pagar. E agora, a cidade, com seu mistério e dor, parecia estar finalmente se revelando. Mas a que preço? Lucas sentiu a adrenalina pulsando nas veias ao perceber o quanto a situação se complicava. Olhando nos olhos da figura encapuzada, um frio percorreu sua espinha. O que estava acontecendo? Ele não teve tempo de pensar. Com a câmera em punho, correu na direção da criança, decidido a salvá-la. Cada passo que dava parecia um alívio e ao mesmo tempo um peso. A multidão ao seu redor se dispersava em pânico. Gritos e murmúrios ecoavam. O que está acontecendo? Pensou, o coração disparado. Ele mal percebeu que a figura encapuzada se afastava, mas a garotinha continuava presa em sua mão. Era como se o tempo tivesse desacelerado e a realidade ao seu redor se distorcesse num pesadelo. De repente, a figura se virou, e o que Lucas viu o fez parar na hora. O rosto por baixo do capuz. Não era um estranho. Era alguém que ele conhecia. Alguém que o deixava completamente desorientado. Carla! O nome escapou de seus lábios. Um sussurro quase sem som. Não poderia ser. A ex-namorada, desaparecida anos atrás, estava aqui, com aquele olhar vazio, mão firme no pulso da criança. A cidade girou em torno dele. Os rostos se tornaram borrões. E todo o peso do seu passado voltou como uma avalanche. Ele se lembrou das noites em claro, das lágrimas, do desespero após sua partida. O que você está fazendo? Lucas perguntou, a voz embargada. Carla não parecia a mesma. Um queixo firme, olhos sem vida. Ela parecia perdida, como uma sombra do que fora. Você não entende, Lucas. Eu fiz o que precisava ser feito. A resposta dela foi tão estranha que ele mal conseguiu processar. O pânico na voz dela transformou sua confusão em terror. E a criança? Ela tinha medo, os olhos arregalados, sem entender a gravidade da situação. Antes que ele pudesse formular um soco no estômago. Se eu deixá-la ir, nunca mais verei. Elas nunca mais verão. As palavras dela deixaram Lucas paralisado. Cada sílaba era carregada de uma dor que ele não entendia. Quem eram elas? Quem eram essas bonecas que ela mencionou? O que isso tinha a ver com as crianças? O peso da revelação o atingiu como um balde de água fria. Retirar o quê? O que está acontecendo aqui? A voz dele saiu mais alta do que pretendia. As pessoas começaram a olhar, e o eco dos seus gritos parecia despertar algo sombrio na multidão. A figura de Carla, encapuzada em mistério,
parecia estar vivendo outra realidade, enquanto o mundo exterior continuava em pânico. Ela olhou para a criança que segurava, os olhos aflitos. Você não pode entender, mas eu fiz isso para salvá-las! Ela empurrou a garotinha na direção de Lucas, como se quisesse deixá-la escapar. Você precisa entender a verdade. Enquanto as informações se emaranhavam, Lucas percebeu que estava na linha entre um amor perdido e uma escolha que poderia custar uma vida. A garotinha balançou, incerta, e Lucas viu que as lágrimas da criança eram espelhos de sua própria dor. O que ele estava enfrentando não era apenas um mistério a ser desvendado, mas uma realidade crua que tinha laços profundos com seu passado. Era preciso decidir. No fundo, ele sabia que estava prestes a descobrir não só o que aconteceu com Carla, mas o que havia verdadeiramente em Nizhny Novgorod. O que ele faria a seguir? E a que custo? As respostas estavam cada vez mais próximas, mas a linha entre a salvação e a condenação parecia se apagar. Lucas estava paralisado, a mente uma tempestade de confusão e dor. Ele mal conseguia processar o que Carla estava dizendo. Salvar quem? Os pensamentos disparavam. O pânico da garotinha o puxava de volta à realidade. Ele precisava agir. Carla, você precisa soltar a criança. Isso não é certo. A urgência na voz dele ecoou entre os gritos e murmúrios da multidão. Mas Carla parecia distante, presa em um pesadelo que só ela conhecia. Não posso deixar que você a leve. Você não sabe o que pode acontecer se eu falhar. As palavras dela soavam como um lamento. A garotinha começou a chorar. A cena se tornava mais absurda enquanto ele tentava compreender o que estava acontecendo. Lucas deu um passo à frente, a câmera tremendo em suas mãos. Carla, olhe para ela! Você não quer isso! Não pode fazer isso! Você estava se transformando em raiva! Espectadores parecendo cada vez mais envolvidos. Ele percebia rostos estranhos, familiares, cada um refletindo uma preocupação profunda. Só então, um estrondo repentino cortou o ar. Uma explosão! Não, um clarão. A luz pulsante ofuscou Lucas, fazendo-o piscar. E então, tudo virou caos. Alguém gritou. As pessoas correram, empurrando-se em pânico. O pavor dominou as ruas. Lucas! Carla virou-se abruptamente, e no instante seguinte, algo ou alguém colidiu com ela. A figura encapuzada, agora um borrão, jogou-se em sua direção. Um clamor geral, e Carla foi empurrada, fazendo a garotinha se libertar de seu aperto. O tempo parou. Lucas viu a criança correr, mas o capuz se levantou e ele reconheceu quem estava por trás da máscara. O coração dele pulou para a garganta. Era um conhecido dele. Felipe, o amigo desaparecido, se revelou. Um rosto que ele não via há anos. Quem? Quem é você? Lucas gaguejou, a realidade desmoronando ao seu redor. Não fazia sentido. Felipe, aquele ele pensou que estava morto, agora estava bem ali, envolvido bem no meio deste horror. Desculpe, Lucas, mas não é seguro. A voz de Felipe era tensa. Um aviso que parecia mais uma condenação. Antes que Lucas pudesse reagir, Felipe agarrou a garotinha, levando-a a um lugar seguro, na direção oposta à confusão. Não, não! Lucas gritou. Mas a cena se desenrolava tão rápido. Carla tentava se recuperar, mas a expressão dela era de um profundo desespero. Ela olhou para Lucas. Os olhos cheios de lágrimas.
Eles não vão deixá-la ir, você precisa entender. O que estava acontecendo? A luz do clarão pulsava como um sinal de alerta. A cidade parecia estar desmoronando em torno dele. As sombras dançavam e a realidade ia se distorcendo. Ele precisava de respostas antes que tudo acabasse. Lucas não conseguia mais distinguir quem era amigo e quem era inimigo. O passado e o presente se misturavam. Uma imagem borrada de memórias que lembrava ao mesmo tempo a dor e a esperança. O que você me escondeu, Carla? As palavras escaparam como um folhear de páginas esquecidas. A tensão cresceu, a energia no ar pesada e eletrificada. Antes que poderiam discutir, um novo som cortou o caos. Um rugido, vindo de algum lugar abaixo. Como se o chão estivesse se abrindo. A cidade começava a tremer. Lucas sentiu o chão vibrar sob os pés. O que estava acontecendo? Onde ele estava? A verdade que ele buscava estava mais distante do que nunca. E num impulso, ele correu atrás da garotinha, sem saber que as revelações profundas o aguardavam. Uma corrida para descobrir o que tudo isso significava. O que ele realmente estava prestes a desvendar. Com a cidade em descontrole sobre ele, cada passo se tornava mais decisivo. E no fundo, ele sabia. Esta história ainda estava longe de acabar. Lucas estava com o coração na garganta enquanto corria atrás da garotinha. Sua mente num turbilhão. O caos havia se instalado. Gritos, pessoas correndo, e ele estava no centro de tudo. A figura encapuzada tinha desaparecido, mas ele tinha que alcançá-la. Espere! Ele gritou. Mas a garotinha já estava longe, perdida na confusão. Não dá para deixar isso assim, pensou, ofegante. Ele tinha que se apressar, mas por um momento parou e olhou para trás. Carla e Felipe estavam se encarando, uma tensão no ar que o deixava inquieto. O que estava acontecendo entre eles? Ele gritou mais uma vez. Carla, o que você está fazendo? O olhar desesperado dela respondia mais que palavras. Era como se algo que ele desconfiava finalmente estivesse emergindo. Uma verdade que ele não queria encarar. Nesse instante, um estrondo fez todo mundo em volta congelar. O chão vibrou novamente. E o cenário que ele conhecia estava mudando. A luz fria da cidade ficou mais intensa. E uma onda de pânico tomou conta das pessoas. De repente, uma sombra se projetou em seu caminho. Era uma boneca! Uma daquelas bonecas de Moskvin, mas muito maior, quase monstruosa. Ela parecia ter vida própria, marchando em sua direção. A multidão virou-se para a ameaça, horrorizada. Voltem! Lucas gritou. Mas não havia onde se esconder. A boneca, feita de partes de crianças, cada uma com um semblante distorcido e triste, parecia avançar com um propósito. Suas mãos em busca de algo ou alguém. Era uma visão de quebrar o coração e a mente. Enquanto a boneca se aproximava, a garotinha parou, hipnotizada. Não, não faça isso! Lucas gritou, seu instinto de proteção gritando mais alto que nunca. Ele sentiu que tinha que fazer algo e, em um impulso, lançou sua câmera. O vidro splasha no chão e os fragmentos voaram. Mas ele estava longe de preocupações com o equipamento. Carla! Um grito ecoou. Não era o dele. A voz estava clara e sábia. Era a mulher idosa que havia encontrado momentos antes. Aquela que parecia carregar o peso do mundo.
Ela estava parando a boneca com sua presença. Parecia controlar a situação com um gesto de sua mão. Lucas ficou paralisado, observando. A verdade sempre surge. Não importa quão bem você a ocultar. A mulher declarou, sua voz grave e magnífica. Essas são as almas que você perdeu. A que sua memória conectou, não a que você abandonou. A revelação atingiu Lucas como um soco no estômago. Suas lembranças de Carla começaram a voltar, algo que ele não havia considerado por anos. Carla começou a chorar, seus olhos marejados refletindo a dor e a confusão. Lucas, eu não sabia. O desespero na voz dela fazia tudo parecer surreal. Ele sentiu que cada segredo, cada dúvida explodia à sua frente. Você não vai levar a garotinha! Lucas esbravejou. Mas a boneca e a figura que a controlava pareciam ter outros planos. A mulher idosa agora apontava o dedo para a boneca, um brilho intenso emanando dela. O ar parecia pesado e Lucas já não sabia mais em quem confiar. Você tem que escolher, Lucas. Você não pode salvar todos, a mulher disse, como se tivesse lido sua mente. A pergunta ecoou na sua mente, um dilema cruel. Salvar a garotinha ou enfrentar o passado? O tempo se esgotava e as sombras avançavam. E como se a cidade estivesse respondendo, um forte tremor fez tudo ao redor se desintegrar. A boneca estourou em luz, revelando uma série de rostos familiares. Nas sombras, Lucas ficou chocado. Naqueles rostos, ele viu seu próprio olhar, seu passado, sua dor e sua conexão com tudo aquilo inevitavelmente revelado. Não, não! Isso não pode ser real! Gritou, lutando contra a maré de revelações. Era uma reviravolta, um momento que mudaria tudo. A cidade estava desmoronando, enquanto Lucas se via cercado por verdades que nunca pensou serem possíveis. Ele olhou para Carla, depois para a mulher e então para a garotinha, percebendo que, no fundo, não era apenas sobre elas, era sobre ele. Essa é a sua escolha, Lucas! A mulher sussurrou, enquanto o chão cedia sob seus pés. E naquele momento, ele entendeu o que ele faria agora definiria quem ele realmente era. Antes que pudesse tomar uma decisão, tudo ficou escuro e outra figura apareceu, e Lucas soube que ele não estava sozinho. Lucas estava em choque. A escuridão ao seu redor parecia engoli-lo. Estava cercado por suas memórias, por respostas que não sabia se queria saber. Mas antes que pudesse se aprofundar mais no labirinto de seus sentimentos, algo aterrorizante aconteceu. Um barulho ensurdecedor, como um trovão, explodiu nas ruas, e a cidade começou a tremer. As pessoas gritaram e se espalharam em pânico. O chão sob seus pés parecia se abrir. E Lucas viu a figura encapuzada de Carla se desvanecendo junto com a boneca monstruosa. A luz crescente ofuscou sua visão. Lucas! Uma voz familiar ecoou. Era Carla, mas não era a Carla que ele conhecia. Sua aparência estava mudada, seu olhar era vazio, como se estivesse presa entre mundos. Você não entende! Eu fiz isso por você! Antes que Lucas pudesse perguntar o que ela queria dizer, a boneca, agora transformada em uma criatura deformada e repugnante, avançou em sua direção. Seus olhos de vidro brilhando com uma malícia pura. Ele sentiu um arrepio de medo correr por sua espinha. E
Tudo ao seu redor se tornou um borrão. Mais um passo e... pá! Um golpe! Algo ou alguém havia acertado a boneca em cheio. Foi um homem! Felipe! Lucas ficou atordoado, sua mente girando. Felipe? Você? O amigo, que supostamente estava morto, agora enfrentava a criatura com uma determinação desesperada. Lucas, não lhe leve a menina! Precisamos sair. O coração de Lucas disparou. A garotinha estava ali, bem atrás dele, com a expressão de terror no rosto. O que você está fazendo, Felipe? Por que você está... Parece que você não sabe de nada, Lucas. Felipe interrompeu. Esse é o nosso destino. A cidade, a boneca. Tudo isso sempre foi uma armadilha, uma chamada. A verdade é que todos nós estamos ligados. O que aconteceu com Carla, com você, é mais profundo do que você imagina. Nesse momento, a boneca se desintegrou em sombras, revelando um portal pulsante que estava se formando no centro da praça, como uma boca faminta, pronta para engolir tudo ao redor. Lucas encarou Felipe, buscando respostas. Ela me disse, a mulher idosa. Ela disse que você era parte disso, que você estava trabalhando com ela. O medo e a traição o consumiram. Por que você não me contou? O que você fez? Os olhos de Felipe brilharam com frustração. Eu era um peão nessa história. Lucas, o que você e Carla não sabem é que eu fui escolhido. A boneca, esses rituais, isso é apenas o começo. Elas querem reviver o que foi perdido. Mas você só vê o horror diante dos seus olhos. É um ciclo. Lucas sentiu que o chão se abria mais uma vez. Ele não queria acreditar em Felipe, mas a urgência na voz do amigo era real. É a garotinha. O que você está tentando fazer? Ela é a chave, Felipe afirmou, enquanto os rostos das bonecas giravam em sua mente, desbotando entre lembranças e pesadelos. Juntos podemos consertar isso. Mas você precisa confiar em mim. A confusão dominava Lucas. Ele olhou para a garotinha, então para a figura de Carla, que recaía em sombras. Um grito ecoou na multidão. A cidade estava em desespero. E tudo parecia pendurar no fio da corda. A sensação de que suas escolhas estavam se esvaindo. O portal se expandiu e no seu interior, visões tortuosas e sussurros de antigas dores se misturaram. Entre, Lucas! Felipe gritou. Entre, ou todos nós perderemos! Lucas hesitou, o coração acelerado, preso entre a esperança e o terror. Ele não sabia o que estava prestes a descobrir. Mas a linha entre a salvação e a condenação estava se estreitando. O que ele faria? E se Felipe estivesse certo? A verdade estava tão próxima, mas de que preço? E agora, com a cidade desmoronando e a dor se acumulando, ele tinha que fazer uma escolha. O tempo se esgotava. Ele agarrou a mão da garotinha, puxando-a junto a ele. Mal sabia Lucas que aqueles próximos passos poderiam mudar tudo, que ele conhecia e amava. E enquanto avançavam, as sombras da cidade se erguiam de novo, como se finalmente quisessem revelar um segredo guardado por muito tempo. Lucas estava com um coração na garganta, enquanto corria atrás da garotinha, sua mente num turbilhão. O caos havia se instalado, gritos, pessoas correndo, e ele estava no centro de tudo. A figura encapuzada tinha desaparecido, mas ele tinha que alcançá-la. Espere! Ele gritou, mas a garotinha já estava longe, perdida na confusão. Não dá para deixar isso assim, pensou, ofegante. Ele tinha que se apressar, mas por um momento parou e olhou para trás. Carla e Felipe estavam se encarando, uma tensão no ar
que o deixava inquieto. O que estava acontecendo entre eles? Ele gritou mais uma vez: Carla, o que você está fazendo? O olhar desesperado dela respondia mais que palavras. Era como se algo que ele desconfiava finalmente estivesse emergindo. Uma verdade que ele não queria encarar. Nesse instante, um estrondo fez todo mundo em volta congelar. O chão vibrou novamente e o cenário que ele conhecia estava mudando. A luz fria da cidade ficou mais intensa e uma onda de pânico tomou conta das pessoas. De repente, uma sombra se projetou em seu caminho. Era uma boneca, uma daquelas bonecas de Moskvin, mas muito maior, quase monstruosa. Ela parecia ter vida própria, marchando em sua direção. A multidão virou-se para a ameaça, horrorizada. Voltem! Lucas gritou, mas não havia onde se esconder. A boneca, feita de partes de crianças, cada uma com um semblante distorcido e triste, parecia avançar com um propósito, suas mãos em busca de algo ou alguém. Era uma visão de quebrar o coração e a mente. Enquanto a boneca se aproximava, a garotinha parou, hipnotizada. Não! Não faça isso! Lucas gritou. Seu instinto de proteção, gritando mais alto que nunca. Ele sentiu que tinha que fazer algo. E em um impulso, lançou sua câmera. O vidro estourou no chão e os fragmentos voaram. Mas ele estava longe de preocupações com o equipamento. Carla! Um grito ecoou. Não era o dele. A voz estava clara e sábia. Era a mulher idosa que havia encontrado momentos antes. Aquela que parecia carregar o peso do mundo. Ela estava parando a boneca com sua presença. Parecia tentrolar a situação com um gesto de sua mão. Lucas ficou paralisado observando. A verdade sempre surge. Não importa quão bem você a ocultar. A mulher declarou. Sua voz grave e magnífica. Essas são as almas que você perdeu, a que sua memória conectou, não a que você abandonou. A revelação atingiu Lucas como um soco no estômago. Suas lembranças de Carla começaram a voltar, algo que ele não havia considerado por anos. Carla começou a chorar, seus olhos marejados refletindo a dor e a confusão. Lucas, eu não sabia. O desespero na voz dela fazia tudo parecer surreal. Ele sentiu que cada segredo, cada dúvida explodia à sua frente. Você não vai levar a garotinha. Lucas esbravejou. Mas a boneca e a figura que a controlava pareciam ter outros planos. A mulher idosa agora apontava o dedo para a boneca. Um brilho intenso emanando dela. O ar parecia pesado. E Lucas já não sabia mais em quem confiar. Você tem que escolher, Lucas. Você não pode salvar todos. A mulher disse, como se tivesse lido sua mente. A pergunta ecoou na sua mente, um dilema cruel. Salvar a garotinha ou enfrentar o passado? O tempo se esgotava e as sombras avançavam. O portal se expandiu e no seu interior, visões tortuosas e sussurros de antigas dores se misturaram. Entre, Lucas! Felipe gritou. Entre ou todos nós perderemos. Lucas hesitou, o coração acelerado, preso entre a esperança e o terror. Ele não sabia o que estava prestes a descobrir, mas a linha entre a salvação e a condenação estava se estreitando. O que ele faria? E se Felipe estivesse certo? A verdade estava tão próxima. Mas de que preço? E agora, com a cidade desmoronando e a dor se acumulando, ele tinha que fazer uma escolha. Repentinamente a garotinha gritou. Não! Eles não podem!
Lucas olhou para trás e viu uma nova figura emergir do portal. Uma jovem com cabelos escuros e olhos sedutores. E ao reconhecer o rosto dela, o mundo de Lucas desabou. Não! Não! É você! O choque o paralisou. Era Júlia, sua irmã desaparecida, acreditando que estava morta há anos. O olhar dela era intenso e a decepção refletida em seu rosto fazia Lucas tremer. Você não entende, Lucas. Você nunca entendeu. A voz dela era como um punhal. Eu estou aqui para impedir que eles levem a garotinha. Você realmente acha que Felipe está do seu lado? Ele não é quem você pensa que é. As palavras dela eram como uma manchete estonteante. Ele olhou para Felipe, tentando entender o que ela quer dizer. Você não me contou que ela estava viva? O coração dele disparava, enquanto a verdade o atingia como um raio. A multidão estava em choque. Os rostos conhecidos dele se torceram em confusão e horror. A mulher idosa agora observava tudo com um semblante ofendido. Você não deveria ter voltado, Júlia, disse ela. E Lucas percebeu que a mulher parecia conhecer um segredo sombrio que os outros não sabiam. No final, todos vocês estão presos a esse ciclo de dor e segredos. A mulher continuou. Contar ou não contar sempre foi a jogada neste jogo de almas. A tensão na atmosfera era palpável. Lucas estava sendo puxado em direções opostas. O que mais estava escondido? Cada resposta que chegava parecia levantar novas perguntas. Ele precisava escolher, antes que tudo desmoronasse de vez. As palavras de Júlia reverberavam em sua mente, enquanto ele tentava processar a verdade e das almas perdidas. O que isso significava para ele e para todos ao seu redor? E no instante em que Lucas hesitava entre a verdade e a traição, a cidade tremeu novamente e o portal começou a fechar. O que aconteceria se ele não tomasse uma decisão? Quais segredos estavam prestes a ser revelados? A única coisa que ele sabia era que a escolha que fizesse mudaria tudo, para sempre. Lucas estava com o coração na garganta enquanto corria atrás da garotinha. Sua mente um turbilhão. O caos havia se instalado. Gritos, pessoas correndo, e ele estava no centro de tudo. A figura encapuzada tinha desaparecido, mas ele tinha que alcançá-la. Espere! Ele gritou, mas a garotinha já estava longe, perdida na confusão. Não dá para deixar isso assim, pensou ofegante. Ele tinha que se apressar. Mas, por um momento, parou e olhou para trás. Carla e Felipe estavam se encarando, uma tensão no ar que o deixava inquieto. O que estava acontecendo entre eles? Ele gritou mais uma vez. Carla, o que você está fazendo? O olhar desesperado dela respondia mais que palavras. Era como se algo que ele desconfiava finalmente estivesse emergindo. Uma verdade que ele não queria encarar. Nesse instante, um estrondo fez todo mundo em volta congelar. O chão vibrou novamente, e o cenário que ele conhecia estava mudando. A luz fria da cidade ficou mais intensa e uma onda de pânico tomou conta das pessoas. De repente, uma sombra se projetou em seu caminho. Era uma boneca, uma daquelas bonecas de Moskvin, mas muito maior, quase monstruosa. Ela parecia ter vida própria, marchando em sua direção. A multidão virou-se para a ameaça, horrorizada. Voltem, Lucas gritou. Mas não havia onde se esconder. A boneca, feita de partes de crianças, cada uma com um semblante distorcido e triste, parecia avançar com um propósito, suas mãos em busca de algo ou alguém.
Era uma visão de quebrar o coração e a mente. Enquanto a boneca se aproximava, a garotinha parou, hipnotizada. Não, não faça isso! Lucas gritou, seu instinto de proteção gritando mais alto que nunca. Ele sentiu que tinha que fazer algo e, em um impulso, lançou sua câmera. O vidro estourou no chão e os fragmentos voaram, mas ele estava longe de preocupações com o equipamento. Carla! Um grito ecoou. Não era o dele. A voz estava clara e sábia. Era a mulher idosa que havia encontrado momentos antes, aquela que parecia carregar o peso do mundo. Ela estava parando a boneca com sua presença. Parecia controlar a situação com um gesto de sua mão. Lucas ficou paralisado, observando. A verdade sempre surge. Não importa quão bem você a ocultar, a mulher declarou, sua voz grave e magnífica. Essas são as almas que você perdeu, a que sua memória conectou, não a que você abandonou. A revelação atingiu Lucas como um soco no estômago. Suas lembranças de Carla começaram a voltar. Algo que ele não havia considerado por anos. Carla começou a chorar, seus olhos marejados refletindo a dor e a confusão. Lucas, eu não sabia. O desespero na voz dela fazia tudo parecer surreal. Ele sentiu que cada segredo, cada dúvida explodia à sua frente. Você não vai levar a garotinha? Lucas esbravejou. Mas a boneca e a figura que a controlava pareciam ter outros planos. A mulher idosa agora apontava o dedo para a boneca, um brilho intenso emanando dela. O ar parecia pesado e Lucas já não sabia mais em quem confiar. Você tem que escolher, Lucas. Você não pode salvar todos. A mulher disse, como tem lido sua mente. A pergunta ecoou na sua mente. Um dilema cruel. Salvar a garotinha ou enfrentar o passado? O tempo se esgotava e as sombras avançavam. O portal se expandiu e no seu interior visões tortuosas e sussurros de antigas dores se misturaram. Entre, Lucas, Felipe gritou. Entre ou todos nós perderemos. Lucas hesitou, o coração acelerado, preso entre a esperança e o terror. Ele não sabia o que estava prestes a descobrir. Mas a linha entre a salvação e a condenação estava se estreitando. O que ele faria? E se Felipe estivesse certo? A verdade estava tão próxima. Mas de que preço? E agora, com a cidade desmoronando e a dor se acumulando, ele tinha que fazer uma escolha. Repentinamente, a garotinha gritou: Não! Eles não podem! Lucas olhou para trás e viu uma nova figura emergir do portal. Uma jovem com cabelos escuros e olhos sedutores. E ao reconhecer o rosto dela, o mundo de Lucas desabou. Não! Não! É você! O choque o paralisou. Era Júlia, sua irmã desaparecida, acreditando que estava morta há anos. O olhar dela era intenso e a decepção, refletida em seu rosto, fazia Lucas tremer. Você não entende, Lucas! Você nunca entendeu! A voz dela era como um punhal. Eu estou aqui para impedir que eles levem a garotinha. Você realmente acha que Felipe está do seu lado? Ele não é quem você pensa que é. As palavras dela eram como uma manchete estenteante. Ele olhou para Felipe tentando entender. O que ela quer dizer?
Você não me contou que ela estava viva. O coração dele disparava, enquanto a verdade o atingia como um raio. A multidão estava em choque. Os rostos conhecidos dele se torceram em confusão e horror. A mulher idosa agora observava tudo com um semblante ofendido. Você não deveria ter voltado, Júlia, disse ela. E Lucas percebeu que a mulher parecia conhecer um segredo sombrio que os outros não. Sabiam. No final, todos vocês estão presos a esse ciclo de dor e segredos, a mulher continuou. Contar ou não contar sempre foi a jogada neste jogo de almas. A tensão na atmosfera era palpável. Lucas estava sendo puxado em direções opostas. O que mais estava escondido? Cada resposta que chegava parecia levantar novas perguntas. Ele precisava escolher antes que tudo desmoronasse de vez. As palavras de Júlia reverberavam em sua mente enquanto ele tentava processar a verdade. O que se escondia por trás das bonecas e das almas perdidas? O que isso significava para ele e para todos ao seu redor? E no instante em que Lucas hesitava entre a verdade e a traição, a cidade tremeu novamente e o portal começou a fechar. O que aconteceria se ele não tomasse uma decisão? Quais segredos estavam prestes a ser revelados? A única coisa que ele sabia era que a escolha que fizesse mudaria tudo para sempre. Lucas estava com o coração na garganta enquanto corria atrás da garotinha. Sua mente um turbilhão. O caos havia se instalado. Gritos, pessoas correndo. Palavras. Era como se algo que ele desconfiava finalmente estivesse emergindo. Uma verdade que ele não queria encarar. Nesse instante, um estrondo fez todo mundo em volta congelar. O chão vibrou novamente. E o cenário que ele conhecia estava mudando. A luz fria da cidade ficou mais intensa. E uma onda de pânico tomou conta das pessoas. De repente, uma sombra se projetou em seu caminho. Era uma boneca, uma daquelas bonecas de Moskvin, mas muito maior, quase monstruosa. Ela parecia ter vida própria, marchando em sua direção. A multidão virou-se para a ameaça, horrorizada. Voltem! Lucas gritou, mas não havia onde se esconder. A boneca, feita de partes de crianças, cada uma com um semblante distorcido e triste, parecia avançar com um propósito, suas mãos em busca de algo ou alguém. Era uma visão de quebrar o coração e a mente. Enquanto a boneca se aproximava, a garotinha parou, hipnotizada. Não, não faça isso! Lucas gritou. Seu instinto de proteção gritando mais alto que nunca. Ele sentiu que tinha que fazer algo. E em um impulso, lançou sua câmera. O vidro estourou no chão e os fragmentos voaram. Mas ele estava longe de preocupações com o equipamento. Carla! Um grito ecoou. Não era o dele. A voz estava clara e sábia. Era a mulher idosa que havia encontrado momentos antes. Aquela que parecia carregar o peso do mundo. Ela estava parando a boneca com sua presença. Parecia controlar a situação com um gesto de sua mão. Lucas ficou paralisado, observando. A verdade sempre surge. Não importa quão bem você a ocultar, a mulher declarou, sua voz grave. E magnífica! Essas são as almas que você perdeu, a que sua memória conectou, não a que você abandonou. A revelação atingiu Lucas como um soco no estômago. Suas lembranças de Carla começaram a voltar, algo que ele não havia considerado por anos. Carla começou a chorar, seus olhos marejados refletindo a dor e a confusão. Lucas, eu não sabia. O desespero na voz dela fazia tudo parecer surreal.
Ele sentiu que cada segredo, cada dúvida explodia à sua frente. Você não vai levar a garotinha! Lucas esbravejou. Mas a boneca e a figura que a controlava pareciam ter outros planos. A mulher idosa agora apontava o dedo para a boneca, um brilho intenso emanando dela. O ar parecia pesado e Lucas já não sabia mais em quem confiar. Você tem que escolher, Lucas. Você não pode salvar todos, a mulher disse, como se tivesse lido sua mente. A pergunta ecoou na sua mente. Um dilema cruel. Salvar a garotinha ou enfrentar o passado. O tempo se esgotava e as sombras avançavam. O portal se expandiu e no seu interior visões tortuosas e sussurros de antigas dores se misturaram. Entre, Lucas, Felipe gritou. Entre, ou todos nós perderemos. Lucas hesitou, o coração acelerado, preso entre a esperança e o terror. Ele não sabia o que estava prestes a descobrir, mas a linha entre a salvação e a condenação estava se estreitando. O que ele faria? E se Felipe estivesse certo? A verdade estava tão próxima, mas de que preço? E agora, com a cidade desmoronando e a dor se acumulando, ele tinha que fazer uma escolha. Repentinamente, a garotinha gritou: "Não! Eles não podem!" Lucas olhou para trás e viu uma nova figura emergir do portal. Uma jovem com cabelos escuros e olhos sedutores. E ao reconhecer o rosto dela, o mundo de Lucas desabou. Não! Não! É você! O choque o paralisou. Era Júlia, sua irmã desaparecida, acreditando que estava morta há anos. O olhar dela era intenso e a decepção refletida em seu rosto fazia Lucas tremer. Você não entende, Lucas. Você nunca entendeu. A voz dela era como um punhal. Eu estou aqui para impedir que eles levem a garotinha. Você realmente acha que Felipe está do seu lado? Ele não é quem você pensa que é. As palavras dela eram como uma manchete estonteante. Ele olhou para Felipe, tentando entender. O que ela quer dizer? Você não me contou que ela estava viva. O coração dele disparava enquanto a verdade o atingia como um raio. A multidão estava em choque. Os rostos conhecidos dele se torceram em confusão e horror. A mulher idosa agora observava tudo com um semblante ofendido. Você não deveria ter voltado, Júlia, disse ela. E Lucas percebeu que a mulher parecia conhecer um segredo sombrio que os outros não sabiam. No final, todos vocês estão presos a esse ciclo de dor e segredos. A mulher continuou. Contar ou não contar. Sempre foi a jogada neste jogo de almas. A tensão na atmosfera era palpável. Lucas estava sendo puxado em direções opostas. O que mais estava escondido? Cada resposta que chegava parecia levantar novas perguntas. Ele precisava escolher antes que tudo desmoronasse de vez. As palavras de Júlia reverberavam em sua mente enquanto ele tentava processar a verdade. O que se escondia por trás das bonecas e das almas perdidas? O que isso significava para ele e para todos ao seu redor? E no instante em que Lucas hesitava entre a verdade e a traição, a cidade tremeu novamente e o portal começou a fechar. O que aconteceria se ele não tomasse uma decisão? Quais segredos estavam prestes a ser revelados? A única coisa que ele sabia era que a escolha que fizesse mudaria tudo. Para sempre.
Então, como se em resposta à sua incerteza, a tensão explodiu em uma explosão ensurdecedora. Um clarão de luz irrompeu do portal, invadindo a cena. A luz era palpável, como se a própria cidade estivesse prestes a testemunhar um colapso que todos temiam. Mas não havia como voltar atrás. O portal se expandiu e uma onda de energia descontrolada começou a puxá-los para dentro. Lucas, Carla, Felipe e Júlia se encontraram no meio da tempestade. O ar estava carregado e entre eles havia uma distância insuperável de segredos e mágoas não ditas. E então, no caos, algo se quebrou. O chão sob eles rachou e uma figura emergiu da escuridão. Estava envolta em sombras, indistinta, mas à medida que se aproximava, o pânico tomou conta. Um rosto conhecido surgiu das trevas e Lucas parou. Era a imagem de seu pai, um homem que ele acreditava estar morto também. Lucas, eu sempre soube que você voltaria, o homem disse, sua voz pesada. De emoção e dor. O choque fez Lucas tremer. Como isso era possível? Tudo que ele conhecia estava se desmanchando. A presença do pai trouxe à tona memórias sufocantes e uma realidade que ele não estava preparado para enfrentar. Você tem que decidir, meu filho. O que você salvará? A sua família ou a verdade? Essas palavras ecoaram na mente de Lucas. E ele soube que no fundo havia algo mais sombrio, algo que os ligava a todos. Mas a verdade ainda estava envolta em mistério. As escolhas estavam se acumulando como camadas de uma cebola. Ele teve que decidir ao que dar valor. E ao compreender que cada uma daquelas almas estava conectada por um fio invisível de dor e arrependimentos, o medo de perder tudo se concretizou. O que era mais importante? A resposta não estava clara, e aquela dúvida opressiva pairava no ar, enquanto tudo ao seu redor começava a se desmoronar. O círculo se fechava rapidamente, e a luz mística dos portais os envolvia. O que você vai escolher, Lucas? As palavras do pai ecoavam como um desafio, penetrando na mente dele. Ele estava prestes a se perder na tempestade, quando a conexão entre eles se solidificou. O que se revelaria na linha tênue entre salvação e condenação? A pergunta pairava no ar pesado enquanto o destino se aproximava. O coração disparando enquanto encarava a figura de seu pai, que havia acreditado estar morto. Pai! A palavra mal saiu de seus lábios. A imagem dele era vívida e nítida, como se o espaço ao redor se tornasse uma tela em que tudo se destacava. O que isso significava? As memórias de dor e desespero que ele guardara começaram a se agitar, como um furacão em sua mente. Você precisa entender, Lucas, dizia seu pai, a voz carregada de emoção. O que está à sua frente é uma escolha que pode mudar tudo. As palavras pairavam no ar, pesadas, como se o próprio tempo tivesse desacelerado. A multidão estava em choque. Pânico e desespero rugiam entre eles. Isso não faz sentido! Carla gritou, sua voz tremendo. Ela estava tão próxima, mas a distância emocional parecia um abismo. Felipe a observou, seus olhos ardendo de frustração. Lucas olhou ao redor. A cena se desenrolava como um pesadelo de cortinas entreabertas. O portal pulsava, e cada batida queria encontrar a verdade.
entender o que aconteceu com vocês. A energia no ar era intensa e a tensão quase palpável. Mas no fundo, uma semente de dúvida começou a brotar. E se a verdade fosse muito mais sombria do que ele imaginava? De repente, tudo mudou! Um grito estridente cortou o ar e todos viraram-se para o portal. Uma luz ofuscante surgiu e uma figura se projetou para fora. O choque foi instantâneo. Era uma mulher. Uma jovem com cabelos escuros e feições familiares. Lucas mal conseguia acreditar em seus próprios olhos. Mas não era apenas a aparência que o paralisava. Era o olhar. O semblante dela era uma mistura de dor e tristeza. A mãe? A palavra escapuliu de sua boca como um sussurro. O coração dele quase parou. Como assim? Ele havia perdido a mãe há anos, achando que não haveria novamente. Mas ali estava ela, viva e um pouco diferente. Uma expressão sombria a envolvia. Lucas. A voz dela era suave, mas o mal-estar na sua entonação fazia a pele doer. Eu vim para avisar você, mas antes que pudesse dizer mais, um tremor sacudiu o chão. A cidade parecia estar se despedaçando, e as peças traiçoeiras do que se desenrolava eram como um quebra-cabeça macabro. Isso não pode estar acontecendo! Carla gritou, tentando se aproximar, mas a mão de Felipe a segurou com firmeza. Fique longe dela! O caos se instaurou e a tensão cresceu a cada segundo. Você tem que escolher, Lucas. A mulher que ele acreditava ser sua mãe clamou, a voz agora mais intensa. Escolher entre a verdade e o amor. Eles estão esperando por você. Mas você precisa decidir. As palavras dela ecoaram em sua mente. E nesse instante, ficou claro. Havia algo mais profundo sob suas experiências. Algo que o ligava a cada figura presente. Mas a reviravolta foi devastadora. O semblante da sua mãe lentamente mudou. Um sorriso maligno surgiu em seu rosto. Na verdade, você não percebeu, não é mesmo? Estou aqui para garantir que você não escape. Lucas sentiu um nó na garganta. O que significava isso? O quê? Você é a verdadeira energia por trás das bonecas? Você não está aqui para me ajudar. O olhar dela tornava-se cada vez mais sombrio. Você era apenas um peão. Agora você realmente entende a natureza dos seus medos, Lucas? O horror explodiu em sua mente. Todo o seu mundo, tudo que acreditava conhecer, se desfez em um instante. Felipe, percebendo a gravidade, olhou para Carla com desespero. Ela está mentindo. Temos que impedi-la. Mas as sombras da cidade começaram a cobrir tudo ao seu redor, e Lucas percebeu que as escolhas não eram mais simples. Ele teve que decidir entre seguir o caminho da verdade ou sucumbir à escuridão que eles enfrentavam. E quando a cidade inteira começou a se transformar, como se estivesse se despedindo de algo que nunca deveria ter existido. Lucas sabia que o verdadeiro teste estava apenas começando. A linha entre amor e traição se estreitava e ele ainda não tinha ideia do que viria a seguir. Uma nova verdade se desenrolava em um mundo quebrado e ele estava prestes a mergulhar ainda mais fundo no abismo que a vida lhe reservava.